Homem é esfaqueado no Imbaré, em Santos, hoje pela manhã. Nas fotos dá para ver a faca cravada na nuca da vítima. A camisa cheia de sangue. Um guarda municipal presta socorro. O crime aconteceu aqui nesse local que fica bem em frente à igreja do Imbaré. Eram por volta de 7 horas da manhã e estava tendo missa aqui na igreja. A vítima é um senhor de 57 anos que mora aqui nas proximidades e ele vinha por esse caminho aqui em direção à praia. Como eu disse, eram por volta de 7 horas da manhã. Foi quando nesse ponto aqui onde eu estou agora, nesse ponto é que ele recebeu a facada nas costas. Foi atacado de surpresa. No ímpeto de se defender, o senhor ainda entrou em luta corporal, tentou lutar contra o agressor. Foi nesse momento que os guardas municipais que ficam ali naquela viatura correram para cá para acabar com a confusão. O agressor foi contido e a vítima recebeu então os primeiros cuidados, os primeiros socorros. O que dá para a gente ver nesse momento aqui, agora, é que esse pilar, olha só, ainda está todo sujo de sangue. Sangue da vítima, é claro. Lírio Pérez Júnior, que levou a facada, foi levado para a Santa Casa. Juan Matheus Pousa Gonzalez, de 37 anos, foi preso em flagrante e levado para o 3º DP na Ponta da Praia. Segundo a delegada que cuida do caso, o agressor afirmou que cometeu o crime por vingança. Por conta de algo ocorrido há 4 décadas atrás entre a vítima e a genitora dele, ele teria ido hoje procurar a vítima para se vingar. Doutora, o quanto dá para dizer que essa história é verdadeira? Como é que estão as investigações? Veja, essa é a versão que ele contou tanto para os guardas municipais quanto para nós. Nós entramos em contato com os familiares dele. Os familiares do autor disseram que ele já foi internado anteriormente por problemas de cunho psicológico, mas assim, nada que seja efetivamente comprovado. Então, até que as investigações elas prossigam, nós temos essa versão. Ele vai ficar preso? O que nós já conseguimos verificar é que existem alguns boletins de ocorrência registrados contra o autor. O que acontece com ele agora, doutor? Bom, por conta dos fatos, tendo em vista que ele cravou, né, a faca na nuca da vítima, ele está sendo autuado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe. E aí hoje ele vai ser recolhido à cadeia anexa ao 5º Distrito Policial de Santos e amanhã ele vai ser apresentado na audiência de custódia ao Poder Judiciário. O autor da facada alegou que o motivo da vingança seria uma relação amorosa vivida entre a mãe dele e a vítima. Lírio Pérez Júnior permanece internado na Santa Casa. A família não autorizou a divulgação do seu estado de saúde. 2 envolvidos no assalto à paróquia Nossa Senhora das Graças, em Praia Grande, na terça-feira, foram presos ontem à noite. Hoje pela manhã em Santos, Padre Thomas falou sobre os momentos de pânico vividos na igreja. Era por volta de 8h30 da manhã. Ele havia acabado de rezar uma missa. Ele falou, se não deita, mato. Aí deitei no chão, amarrou me atrás, com o fio, arrancou o fio da televisão, me amarrou atrás. Aí, logo, eles me gritando, se abrir boca, mata você. Se chama a polícia, eu volto para resolver. Segundo o padre, a ação dos bandidos durou em média 40 minutos. Eles quebraram armários, reviraram completamente minha casa ali. Meu quarto, jogou tudo, roupa, tudo. As imagens das câmeras de monitoramento da paróquia ajudaram a polícia na localização dos marginais. Padre Thomas diz que outros 2, ainda não localizados, participaram do crime. Foram levados R$6.000, $4.000 e joias. Dinheiro que comprar material para festas juninas, também minha viagem, encontro dinheiro. Alguns pertences foram recuperados. Quando lembra, me assusta. Então, eu estou tentando esquecer esse fato, até estou rezando para eles, que eles mudem a vida deles. Com os 2 homens presos, foi apreendida uma pistola de calibre 38 com numeração raspada, munições intactas e ferramentas utilizadas no crime. O anel do padre também foi recuperado. Os $4.000 levados seriam utilizados pelo religioso para uma viagem à Índia, sua terra natal. A água que você bebe pode estar contaminada por substâncias que provocam câncer. Um estudo científico apresentado nesta semana no simpósio Santos Sustentável
mostrou que a água pode estar sendo a origem de graves doenças devido à presença de contaminantes. E para falar sobre esse estudo, nós recebemos aqui no Caderno Regional de hoje o autor do trabalho, Ciro Capitani, do Santos, professor aqui da Unisanta. Ciro, boa noite, viu? Obrigado por participar com a gente aqui no Caderno Regional. Você apresentou esses resultados num trabalho, não é, que você participou de uma palestra intitulada Saneamento Ambiental, Água, Esgoto e Resíduos Sólidos, é isso? Sim, sim. Fala um pouquinho mais a respeito desse trabalho que você apresentou. Então, na verdade, é uma preocupação mundial, né, em relação à substância, né, que vem do flúor, né, porque, na verdade, essa substância, na verdade, ela é consequência da produção de fertilizantes, né, não é uma indústria própria que faz flúor com esse fim, né, na verdade, o flúor, esse ácido fluorsilícico, né, que é o nome dessa substância, que ela é jogada no sistema público de abastecimento pela Sabesp, ela é um subproduto dessa indústria de fertilizante. E como a matéria-prima do fertilizante tem vários metais pesados, entre outras substâncias, acaba passando para o flúor. Bom, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Quer dizer, é uma substância que é colocada na água que é para fluoretação. Sim. Né? Quer dizer, toda água recebe esse tratamento, né, de flúor, quer dizer, é normal que isso ocorra. Essa substância que é colocada é que está contaminada, é isso? Quer dizer, a substância que é colocada para fluoretar a água é que está contaminada, é isso? Sim, é uma contaminação, na verdade, intrínseca do próprio flúor. Né? Não é uma contaminação que vem de... Não é externa? Não, não é externa, ela é do própria substância. E por que ocorre isso? Tem alguma explicação para isso? Sim, a rocha fosfática, que é uma matéria-prima para fazer o fertilizante, ela tem esses metais pesados. Então, durante o seu processo, sobra o flúor, né, como se fosse o resíduo, o lixo, né, dessa produção, e ela acaba carregando um pouco dessa substância para ele. E não há como retirar, por exemplo, essa substância desse flúor? Então, na verdade, dá para amenizar através de alguns tratamentos, né? Uma das indústrias que a gente coletou a amostra usava carvão ativado, né? Então isso reduzia uma substância ou outra, mas não todas, né? Essa contaminação ocorre só aqui na Baixada Santista ou ocorre em todos os locais onde é usado esse material? Olha, infelizmente, 80% ou mais do país usa essa substância para... 80% do país? Isso é por alto, né? Mais ou menos nessa faixa. Agora, por que nunca se falou a respeito disso? Olha, é porque o flúor está aí há 70 anos, né? Já está estabelecido, né? Já ninguém resolveu pesquisar sobre esse tipo de assunto, né? Na verdade, é um estudo inédito. Quais são as doenças que podem ser causadas por essa contaminação? Olha, a lista vai longe, viu? Desde as principais, então, para a gente... Olha, problemas neurológicos, né? Porque como tem metais pesados, pode ter alumínio, por exemplo, pode se acumular no cérebro, problemas cardíacos, renais, câncer, diversos tipos de câncer. Então, cabe até um estudo próprio para você chegar a essa conclusão de quais são as doenças. Né? Isso que eu ia perguntar para você, quer dizer, nunca se fez um estudo, por exemplo, para saber que doenças foram causadas por essa contaminação, não é? Dá para fazer um trabalho só sobre isso e seria um trabalho bem extenso, viu? Bem grande também, não é? Agora, o consumidor lá na ponta final, em casa, tem como minimizar essa contaminação? Olha, o jeito seria... Não tomar água. Tomar água mineral, né? As águas minerais não têm essa contaminação porque não recebem esse tratamento de flúor? Então, na verdade, a água mineral ela contém flúor também, né? Tem águas minerais que têm menos quantidade de flúor, mas o flúor utilizado, né, até nas pastas de dente, não é esse flúor. Né? Podem ficar tranquilos em relação à pasta de dente, que é outro tipo de flúor que é utilizado. Aí, nesse caso, não há esse problema de contaminação. Na água mineral tem o flúor natural, muitas vezes flúor natural mesmo da própria água, né? Não é adicionado à água nesse caso. Sim. A solução seria essa, mas aí aumenta um pouco o custo, né? Não é todo mundo que tem essa... Nem todo mundo conseguiria. É verdade. Agora, diante desse levantamento, algo está sendo feito em relação a isso, Ciro? Olha, como tem um desconhecimento, né? Ou pelo menos parece que tem um desconhecimento, então nada está sendo feito, né? Porque vai sair um pouco caro, né? Talvez fazer um tratamento de tudo isso, mas... mais caro é a saúde pública. Não, né? com certeza. O prejuízo é muito maior. O prejuízo é muito maior. Eu estou dizendo caro para as indústrias, né? Que, inclusive, eu gostaria até de agradecer eles terem aberto as portas para mim, para poder pegar as amostras. Eles foram bem transparentes, né? Com certeza, muitos funcionários lá desconhecem esse tipo de problema e agora eles têm a oportunidade de saber, né, através dessa entrevista, e tomar algumas providências para que tudo isso seja melhorado. Talvez cobrar, né, das autoridades, sim, alguma posição, pelo menos em relação a isso, né? Já que já era de conhecimento, né, provavelmente.
Deve ter gente que conhece, né, sobre isso, né? Talvez nem todo mundo, mas alguém sabia, Alguém sabia, senão não colocaria nenhum carvão ativado como parte do tratamento na Anglo-América. Que é um filtro, né? O carvão acaba se vindo como um filtro. Absorvendo as substâncias tóxicas, nem todas, mas aí outra coisa curiosa é que para fazer esse estudo eu pedi 10 substâncias, né? 10 substâncias tóxicas, mas não significa que só tenha essas substâncias, né? Podem ter também urânio, por incrível que pareça, tório, materiais radioativos. O que chamou sua atenção para fazer essa pesquisa, Ciro? Então, como o meu pai trabalhou na CETESB, ele é gerente, ele fiscalizava tudo isso, então ele tem conhecimento que o flúor talvez carregasse essa substância, né? Entendi. E a gente pesquisando, começou a pesquisar, tanto é que ele foi bem no foco dessa substância, ele pediu as 10 que provavelmente teria lá e não deu outra, pediu e achou, né? E as 10 apareceram lá, né? Sim, todas elas têm, umas em menos quantidades e outras em mais. O problema é que a rocha fosfática ela tem essas quantidades de substâncias de forma aleatória na composição. Então tem amostra que vem com muito mais, outra vem com muito menos, mas assim, uma coisa muito gritante, coisa de 10 vezes, 20 vezes mais, entendeu? Mas como é uma coisa aleatória, também não há nenhum controle em relação a isso, né? Quer dizer, numa quantidade que é aplicada pode ter mais, na outra pode ter menos. Na realidade, eles fazem um monitoramento, a Sabesp faz um monitoramento, mas faz um monitoramento da água, depois que diluiu. Depois que aplicou. Lembrando que o tratamento disso, a diluição não é considerado um tratamento, né? Porque 100% das substâncias tóxicas estão sendo jogadas lá. Né? Então, assim, a Sabesp, só que o problema é que ela faz um monitoramento a cada 6 meses. Então, é uma janela muito grande. Por exemplo, tem aqui um dado aqui, por exemplo, tem mês que passou o limite aqui do cádmio. Passou. Estourou o limite. Foi, segundo aqui esse dado aqui, 4 vezes mais. Agora, imagina nessas janelas que o que não foi visto, que deve ter passado de outras substâncias, e outras substâncias que não foram nem mencionadas aqui. Inclusive. Complicado. Ciro, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite. A sexta-feira deve ser de sol em toda a Baixada Santista, mas o frio continua na região. Confira os detalhes na previsão do tempo. Em Santos, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. O sol nasce às 6h42 da manhã e se põe às 5h25 da tarde. As temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Mesmo cenário em Guarujá, com sol o dia todo. Mínima de 15, máxima de 25. Em Cubatão, o tempo fica bom e o sol aparece entre nuvens. Temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Em São Vicente, não há previsão de chuva e o tempo fica agradável com sol o dia todo. Mínima de 15, máxima de 25. O sol também aparece o dia todo em Praia Grande. O tempo pode ficar encoberto ao longo do período, mas não chove. Mínima de 15, máxima de 25 graus. Mongaguá terá sol, mas à tarde haverá o aumento de nuvens e o tempo pode ficar encoberto. À noite haverá muita nebulosidade, mas sem chuva. A mínima pode chegar a 14 graus e a máxima será de 24. Caixa Econômica Federal é multada em mais de R$9 milhões pelo Procon de Santos. A punição foi aplicada depois da reclamação de quase 4 mil clientes sobre o ressarcimento de bens penhorados que foram roubados há 1 ano e meio. O assalto na agência da Caixa Econômica Federal no centro de Santos foi em dezembro de 2017. A quadrilha permaneceu no prédio durante 7 horas. Roubou joias penhoradas e dinheiro. Cerca de 4 mil clientes desta agência fizeram reclamações sobre o ressarcimento dos bens penhorados que foram roubados. O Procon de Santos tentou negociar a retirada do contrato da cláusula que prefixava valores de indenização, mas não houve acordo com a Caixa Econômica Federal. O coordenador do Procon explica que essa cláusula é abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor. O código autoriza uma prefixação se o consumidor for pessoa jurídica, o que não é o caso. Nesse serviço de penhor, o que nós temos, além de consumidores pessoas físicas, são consumidores pessoas físicas
hipossuficientes, vulneráveis, ou seja, pessoas que têm uma inferioridade em relação ao banco gigantesca. Então não dá para o banco querer antecipar o problema e prefixar o prejuízo sem que isso seja nocivo e, consequentemente, abusivo ao consumidor. Por isso, a abusividade de um contrato que é de adesão, o consumidor não consegue mexer nessas cláusulas, não consegue trabalhar essas cláusulas, e durante todo o ano de 2018 nós tentamos, com a Caixa Econômica Federal, um ponto de equilíbrio, uma proposta de acordo para resolver a questão. Infelizmente, isso não aconteceu e o processo se encerra com a lavratura do auto, com essa multa aplicada. O Procon de Santos aplicou multa de mais de 9 milhões de reais à Caixa Econômica Federal por conta dessa cláusula e outra no valor de 158 mil reais à filial no centro de Santos por falta de segurança. Rafael Quaresma diz que o órgão segue acompanhando o caso. Uma ação coletiva na Justiça contra a instituição não está descartada. Nós aqui já seguimos estudando com a ação, continuamos analisando e, se for necessário, houve esse desmembramento da multa com a ação, se for necessária a propositura da ação, isso mais adiante será colocado em prática. A multa cabe recurso, porém nós procuramos a Caixa Econômica Federal, que não se pronunciou até o fechamento dessa edição. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso que autoriza a internação involuntária de dependentes químicos sem a necessidade de autorização judicial. Esse e outros destaques você confere agora no Brasil em 1 Minuto. A nova lei estabelece que a internação involuntária só poderá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais. Ela dependerá do aval de um médico responsável e terá prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário à desintoxicação. A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feita pela família ou pelo responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área da saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Segundo os dados do Ministério da Saúde, compilados pelo Atlas da Violência, lançado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 4.936 assassinatos de mulheres em 2017. É uma média de 13 homicídios por dia, o maior número em uma década. A maior parte das vítimas, 66% delas, é negra, é morta por armas de fogo e, em boa parte dos casos, dentro de casa. A produção de veículos no Brasil cresceu 29,9% em relação ao mesmo mês de 2018, segundo dados divulgados hoje pela Associação das Fabricantes, a Anfávia. Quando comparado ao mês anterior, abril, o crescimento foi de 3,1%. O crescimento pode ser reflexo da greve dos caminhoneiros, quando as indústrias ficaram, em média, 8 dias paradas no mesmo período do ano passado. O Pilates, técnica que busca o desenvolvimento equilibrado do corpo por meio de força, flexibilidade e consciência, vem proporcionando excelentes resultados para praticantes muito especiais. Crianças entre 4 e 5 anos de idade de uma creche de Santos. E o melhor, o projeto é gratuito. Logo cedo, a garotada tá na maior animação. Parece brincadeira, mas não é só isso não. É uma aula de Pilates. São exercícios criados em 1920 pelo alemão Joseph Pilates, que estimulam o controle do corpo e da mente, proporcionando bem-estar e saúde. A professora Elizabeth Victorazzi explica que para as crianças tudo é feito de forma bem divertida, mas os movimentos são os mesmos que um adulto faria. Eu passo todo o repertório do MET do solo Pilates, do método mesmo de Joseph Pilates. Então, se eles perceberem, eles estão fazendo 100, roll-up, rollover, que tem uma sequência a ser dada. E eu vou, às vezes, até exercícios avançados, como Star, Rocking, imitando elefante, imitando cisne,
porque no método existe mesmo a referência aos animais, então a criança se conecta muito com isso. A, B, C, com a mão tudo assim, abanando, é o 100, de uma maneira diferente. Pôr a toalhinha na frente, toalhinha atrás, é o roll-up, é o rollover. E o de entregar a toalhinha para o amigo é o roll-up. E assim com brincadeiras vai fazendo. As crianças estão praticando Pilates há 2 meses. E os resultados já estão aparecendo. Você desenvolve na criança a parte proximal do cérebro. Então isso permite que a criança comece a ter soluções para a vida dela, para as coisas dela sozinha, sem as pessoas precisarem falar, faça assim, faça assado. Então ela vai coordenando algo na cabeça dela que ela fala assim, eu faço isso, eu faço aquilo, sem independente, né? Na primeira aula foi muito mais brincadeira, eles não prestavam atenção em mim. Na classe tem uma criança que é autista, ele não interagia, hoje ele brinca, ele interage, melhorou a fala dele. E dos outros, eles se comunicam melhor, eles brincam melhor entre eles. Antes eles empurravam um para o outro para o chão, hoje eles respeitam mais o coleguinha. Cada vez que eu venho aqui, eles estão diferentes, eles estão mais alegres. Os pais estão relatando que eles estão mais calmos em casa, mais concentrados, e as professoras também. As aulas acontecem em uma creche mantida pelo Rotary Club Vila Belmiro. É tudo de graça. O projeto tem a finalidade de estimular o desenvolvimento das crianças. É extremamente importante porque o Rotary trabalha muito a questão da qualidade de vida das pessoas. E a gente trabalhando esses exercícios nessa fase vai garantir uma qualidade de vida tanto para as crianças como na sua vida de adolescentes e também na sua fase adulta. Será que eles estão gostando? A Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos promoveu uma palestra na Unisanta. O objetivo é apresentar alternativas para melhorar o dia a dia de quem sofre com doenças que provocam oscilações de humor. A palestra, que aborda sobre afetividades e oscilações de humor, foi ministrada pelo psiquiatra Luiz Felipe Costa. Gostaria que você falasse como é possível no dia a dia ter aí um suporte para quem sofre esse tipo de transtorno. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma coisa que se chama psicoeducação. Espalhar informação a respeito sobre o que é a doença, quais são os tratamentos disponíveis, para que mais pessoas se informem, mais pessoas possam espalhar essa informação, os familiares. Como é a doença, quais as características e o tipo de tratamento? Então, se a gente está falando de transtorno bipolar, principalmente, a gente está falando de uma doença de humor que altera tragicamente assim, a forma como o humor se comporta, né, ao longo do tempo. Então, o humor normalmente é uma coisa que a gente tem bom humor, mau humor, triste, a gente fica triste, fica alegre, isso é totalmente normal. Agora, quando essa tristeza de repente apresenta um caráter permanente, quando essa tristeza apresenta, por exemplo, um prejuízo significativo na vida do indivíduo, a gente está falando da parte da doença, né? E o tratamento, ele só é eficaz quando tem realmente o apoio dos familiares e amigos, não? É importante a gente ter um suporte que a gente fala biopsicossocial, né? Então a importância da família. Pelo seguinte, a família muitas vezes ajuda o paciente a lembrar do horário da medicação. Se ele está mal, por exemplo, a família pode ajudar a acessar um médico, a chamar as pessoas, né, para de repente tratar esse paciente. Podem identificar quando esse paciente não está bem ou quando existe algum risco maior, por exemplo, um risco de suicídio. Então é muito importante a participação da família. Obrigada por suas informações e eu vou falar agora com a voluntária da ABRATA, Associação Brasileira de Familiares e Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, Silvia Calógeras. Fala um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade. Na cidade nós estamos há 3 anos. E a ABRATA é muito importante porque a função é justamente dar apoio aos familiares, amigos e principalmente aos portadores de transtorno bipolar. Como que é feito esse apoio? A gente tem reunião uma vez por semana, atualmente às segundas-feiras,
existem as reuniões, são 2 grupos, o grupo de familiares e o grupo de portadores. Então, todas as pessoas que participam são pares, ou seja, os portadores, inclusive os facilitadores, são portadores também dos transtornos de humor. E no caso dos familiares, são familiares. Então, são pessoas que vão trocar experiências, e nessa troca de experiências existe justamente esse apoio mútuo, essa troca que é tão importante, e junto com isso a sensação de pertencimento. Porque quando você vê que outras pessoas também partilham da sua mesma dor, das mesmas dificuldades, isso vai formando um elo, né, que vai se fortalecendo, e a pessoa começa a trabalhar melhor esses aspectos. E quem tiver interesse, quiser entrar em contato com vocês, como faz? Então, a gente tem um número de WhatsApp que é para inscrição e informações, sempre por texto, tá? Eu vou te dar o número, é 13 997 12 8692. Obrigada por sua entrevista. Patrícia Nunes, para a Santa Cecília TV. Está enfrentando um problema na sua rua, no seu bairro e precisa da ajuda do jornalismo da Santa Cecília TV? Então envie uma mensagem para o WhatsApp da nossa produção com sua reclamação, vídeo ou denúncia. Anote aí, 991517719. Vou repetir para você, 991517719. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.